Tem um momento da vida em que você tem um parceiro, tem uma parceira e começa a se perguntar se você deveria ter filhos. Às vezes começa a sentir vontade de ter filhos e ver o mundo como tá e pensa, meu Deus, será que é uma boa decisão? Aí bate aquela dúvida e a gente não consegue descobrir a resposta. Eu acho que a maioria das pessoas passam por isso, mas eu acho que a gente pode sim refletir com um pouquinho mais de razão, de consciência sobre essa questão. Será que ter filhos nos dias de hoje é uma boa decisão? Isso é uma decisão muito pessoal, mas muitas pessoas têm conversado comigo sobre isso, algumas amigas, alguns amigos, mais amigas do que amigos. E embora essa decisão seja muito pessoal, eu acredito que tem algumas coisas que a gente conversa que a gente consegue pontuar aqui no vídeo também, para trazer um pouco mais de clareza, pelo menos uma outra perspectiva para quem pensa nesse assunto. Bom, embora eu tenha anotado aqui algumas coisas para conversar sobre esse assunto, eu acho que é um assunto um pouco mais conversa, porque eu vou emitir a minha opinião, não só como profissional, mas também como pessoa que observou vários contextos e os meios em que eu estive ali envolvida. Existem algumas reflexões que eu realmente considero importantes quando você está pensando em ter filhos ou não ter filhos. Lembrando, isso não é só uma decisão racional, é lógico que vem do coração e a gente vai falar sobre isso. Mas a primeira reflexão que eu considero importante pensar é sobre o quão disposto você está para educar essa criança, se envolver com a criação, com a educação de verdade. Hoje a gente tem recursos de entender sobre como que a gente cria aquela criança. Lógico, existem várias pessoas falando, discipline de um jeito, discipline de outro. Eu não estou falando necessariamente disso, mas eu estou falando sobre você dar as condições que aquela criança precisa para se desenvolver. Porque muitas das coisas que eu falo aqui no canal parecem coisas simples e básicas, mas muitas crianças não têm o simples e o básico, não têm pais respeitosos. Muitas crianças ainda são agredidas fisicamente, verbalmente, são humilhadas pelos pais. É comum. Pensa se você vai estar realmente disposto a educar essa criança. Porque a criança, como eu sempre menciono, ela é um serzinho, ela é uma pessoa que ela está se desenvolvendo e ela vai crescer para se tornar um adulto que vai contribuir para a sociedade. E o ciclo continua, né? Então, é compromisso, é responsabilidade dos pais, daquela pessoa que está ali responsável de educar adequadamente a criança. Não é simplesmente ter filho porque bebezinho é bonitinho. É você se comprometer com a educação escolar, com a educação dentro de casa, com as necessidades daquela criança de saúde psicológica, de lazer, de brincar. E aqui eu nem tô falando de dinheiro, tá? Eu tô falando de disposição. Você está disposta a criar e a educar uma criança de verdade? E eu não tô falando isso para aterrorizar não, tá? Mas é sim uma responsabilidade. Eu não tinha noção dessa responsabilidade, mesmo trabalhando com crianças e adolescentes, até eu ter um irmão com 20 anos de diferença que eu. Eu com 20 anos, em um bebezinho ali que tinha acabado de nascer, consegui perceber que aquele serzinho depende de você para tudo. Quando ele é bebê, ele precisa dos pais ou de quem está cuidando dele para ele viver, porque ele precisa se alimentar, ele precisa respirar bem, ele precisa dormir de uma forma adequada para ele não sufocar. Enfim, são diversos cuidados que aquela criança tem. E mais a questão que a gente já conversou aqui sobre parentalidade positiva, você desenvolver a autonomia da criança, você estimular algumas questões dela. Então, realmente é uma grande responsabilidade. O segundo fator que eu acho que a gente precisa refletir é algo que vem mais do coração, que é o seguinte: você quer assumir esse papel de mãe, esse papel de pai para sempre? Porque, de novo, vou repetir, o bebezinho ele é fofo, ele é uma graça, as criancinhas, um amor, né?
Mas e depois que cresce? Filho é para sempre, não existe ex-filho. Você quer assumir o papel de mãe, o papel de pai para sempre? E então esse é um aspecto que vem do coração, que você sente, puxa, eu acho que a minha família vai estar completa se eu tiver um filho. Eu tenho essa vontade, eu tenho essa sensação de que eu vou ser mais completa se eu tiver essa criança. Então essa é uma reflexão que eu acho que é um sentimento que surge nas pessoas e daí elas começam a se perguntar, não é? Mas será que é a hora? Será que eu consigo? Será que... Né? Vem várias reflexões e daí nesse momento que eu te convido a fazer a primeira reflexão que eu acabei de mencionar sobre a questão da responsabilidade, né? Se você está disposto daí, então, a cumprir o papel legal mesmo de pai e de mãe e dar àquela criança todas as oportunidades que ela precisa. A verdade é que hoje a gente tem mais informações. Então, se você tem acesso às informações, se você tem acesso a esse vídeo falando sobre a responsabilidade de ter um filho, eu acho sim que ter um filho tem que ser uma decisão consciente. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, só pôr mais água no feijão, ou onde come 2, come 3, onde come 3, come 4. Mas não é bem assim. A gente tem que tomar decisões de uma forma um pouco mais consciente, buscando informações, buscando orientação. Inclusive, para aqueles casais que não conseguem ter filhos de forma natural, uma das opções é a adoção. E eu já trabalhei diretamente com a adoção. E existe um processo que se chama habilitação para adoção, que são aquelas pessoas que a gente chama de adotantes, que querem adotar uma criança e eles precisam passar pela aprovação. Nessa parte da aprovação, a gente verifica as questões sociais, é verificado questões psicológicas, é verificada a situação como um todo, se aquela pessoa realmente quer, se aquela pessoa realmente está comprometida a dar àquela criança tudo o que ela precisa e merece. Eu acho que não deve ser diferente a decisão de se ter uma criança de uma forma natural, através da gravidez também. Eu acho que esse é o mesmo raciocínio e é o mesmo exercício que a gente precisa fazer quando a gente toma uma decisão de ter filho de uma forma geral. Porque ter filho pode ser sim maravilhoso. Eu posso garantir que é uma alegria ter uma criança no teu dia a dia, você aprende demais com as crianças, demais, demais. Mas você não pode se esquecer que também é uma grande responsabilidade. Então a minha sugestão sempre é, pensa se você está disposto a se comprometer com a educação e com a criação dessa criança, para dar tudo o que ela precisa e merece. De novo, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de disposição. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir. Não se esquece de avaliar, de se inscrever e comenta aqui abaixo se você também tem dúvida em relação a ter ou não filhos nos dias de hoje. Obrigada e até o próximo. Tchau!